A atriz brasileira com esclerose múltipla anuncia que fará tratamento milionário na Flórida para melhorar 80% das sequelas. Levantamento mostra que brasileiros gastam mais de US$ 1,5 bilhão em propriedades nos Estados Unidos entre 2021 e 2022. Crise humanitária. New York City se prepara para receber cerca de 1.000 imigrantes por semana enviados pelo Texas. Músicas inéditas do compositor Vadico, parceiro de Noel Rosa, foram encontradas em Illinois após 70 anos. E tem os detalhes de uma exposição de fotos de viagem humanitária feita por um brasileiro em Massachusetts. É gratificante para mim poder retratar isso e emocionar pessoas. Boa noite. Olá, boa noite. Hoje a gente abre o Jornal Américas no Ar falando de uma doença neurológica que vem atingindo cada vez mais as pessoas famosas e não tem cura, a esclerose múltipla. A atriz Cláudia Rodrigues vai realizar um tratamento milionário aqui na Flórida para tentar tratar a doença diagnosticada nos anos 2000. Mas esse tratamento é polêmico e vem dividindo opiniões. A expectativa da atriz é que o procedimento melhore até 80% das sequelas no corpo. Já os médicos dizem que não há base científica nesse tratamento. A Eloá Urazen explica mais pra gente sobre essa doença assustadora e sobre essa polêmica também. Casas, carros e o que mais for possível. A atriz Cláudia Rodrigues e sua parceira comunicaram que não vão medir esforços para arcar com os custos de um tratamento polêmico feito aqui nos Estados Unidos. O procedimento médico promete melhorar as sequelas da esclerose múltipla, uma doença autoimune ainda incurável. Cláudia recebeu o diagnóstico da doença nos anos 2000 e diz que está esperançosa em relação a esta técnica inovadora. Segundo a artista, trata-se de uma cirurgia em que o médico mapeia o corpo e vê o que falta de vitaminas e nutrientes para poder equilibrar o paciente novamente. Todo o procedimento é feito por um software, de forma que não são necessários cortes ou anestesia. Ainda segundo a atriz, esse tratamento vai custar $5 milhões. Esse tipo de terapia que está sendo falado não é uma terapia que tem comprovação científica, com uma metodologia adequada para comprovação de tratamentos de doenças neurológicas e que me assusta um pouco até a cifra, né? Porque, assim, um tratamento de milhões e milhões e milhões de reais, ou dólares, né? Quando faz nesse caso, que a gente não tem comprovação científica e que as pessoas podem ter expectativas irreais sobre esse tratamento, né? Uma vez que ele não tem comprovação científica, ele não é um tratamento que é largamente utilizado para doença neurodegenerativa nenhuma. Outros pacientes que também enfrentam o diagnóstico da esclerose múltipla acompanham com preocupação a divulgação deste procedimento sem respaldo médico. É o caso da Joana Quintana, de 35 anos, que começou há 1 ano e 10 meses a sua luta contra a doença. Esse tratamento da Cláudia Rodrigues, né, essa cirurgia, me deixa um pouco aflita e assustada, né? Embora eu desejo que ela realmente melhore e saia de lá com todas as expectativas dela alcançadas. Ela diz ali, né? Eu vi algumas informações, ela diz muito sobre melhorar as sequelas que ela tem, né? E a chance de se curar. Só que é muito preocupante a gente ver isso, né? Porque a gente está falando aí de uma cirurgia que custa muito caro, né? Milhões de reais, e a gente tem uma população aqui no Brasil, por exemplo, com pouco acesso até ao acompanhamento da doença, que dirá, né? Obviamente, a uma cirurgia de promessa de cura de milhões. É de fato um privilégio muito grande da Cláudia poder considerar essa possibilidade, só que é muito preocupante esse custo e essa promessa que não é vista em nenhum outro lugar, nenhuma outra fonte, né? E nenhum médico ali, né, mencionou isso em nenhum momento para mim. Eu passei por médicos especialistas em esclerose múltipla, tem uma médica bastante inteirada aí com tudo que tem de mais moderno. Amparada por médicos, terapeutas e psicólogos, Joana faz um tratamento contínuo com medicamentos e acompanha atentamente todas as notícias e novidades que envolvem a doença.
A gente não sabe ainda a cura, a gente acompanha, né, todos nós que temos esclerose múltipla, uns mais, outros menos, né, sempre uns mais informados, outros menos, mas a gente que tem acesso a bons médicos, a gente consegue dizer que os médicos no Brasil e fora do Brasil estão a todo tempo fazendo pesquisa, acompanhando o desenvolvimento de medicações, de tratamentos, mas a cura ela não existe. Com as informações que tem e com as instruções médicas que recebe, Joana segue firme em seu plano de ação. Eu, como uma pessoa que tem a doença, não investiria, se tivesse, não tenho, não é o caso, mas se tivesse esse dinheiro, não investiria meu dinheiro nessa promessa, investiria meu dinheiro em outras formas de cuidar do meu quadro, né, da minha doença. A gente sabe que é desesperador ter esclerose múltipla, que muitas vezes a doença comete a gente de maneira absurda e a gente sabe o quão a gente acaba entrando nesses processos de entender, de se autodescobrir e de se ver durante uma situação de desespero, né? Imagino que a Cláudia tenha muitas questões ali que ela quer melhorar, ela precisa voltar a trabalhar, né, da melhor forma possível, é uma atriz que usa o corpo, então eu sinto que é normal a gente não querer ter mais a doença e resolver isso de uma vez por todas, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente vai, deposita nosso dinheiro, nossa estabilidade, que a gente precisa dela sendo doente, a gente precisa ter estabilidade financeira quando a gente tem uma doença tão grave, para a gente poder ter acesso a tudo isso que eu falei. Então me preocupa muito, espero que isso de fato seja um final feliz. Os brasileiros estão investindo em imóveis aqui nos Estados Unidos. Eles gastaram 1 bilhão e 600 mil dólares em propriedades. Esse valor foi gasto entre abril de 2021 e março de 2022. No total, segundo a Associação Nacional de Corretores de Imóveis, foram vendidos aí 98.600 propriedades aqui nos Estados Unidos. Os compradores gastaram em empréstimos 77% a mais do que gastariam em um ano atrás. Esse volume de vendas para os brasileiros representou 3% de todos os imóveis vendidos para estrangeiros aqui no território americano. Isso colocou o Brasil na posição de número 5 entre as nações com mais clientes no mercado de imóveis aqui no país, atrás de China, Canadá, Índia e México. Vale lembrar que os Estados Unidos vivem uma crise imobiliária profunda, com altos preços residenciais, taxas elevadas e empréstimos caros. Apesar disso, os especialistas estão otimistas. Eles falam que a crise deve continuar no próximo ano, mas com alívios no setor. Bom, e faltam 2 dias para o fim da política chamada Título 42, que vai acabar na fronteira sul do México com os Estados Unidos. A partir de quarta-feira, são esperados até 14 mil pessoas entrando no território norte-americano por dia. New York City já emitiu um alerta para a chegada de cerca de 1.000 imigrantes por semana nos próximos dias, enviados pelo governador do Texas. Ontem, a Big Apple recebeu 2 ônibus com mais de 20 pessoas cada um. Os 2 ônibus chegaram ontem à noite. Os imigrantes foram recebidos por ONGs e agentes do governo e levados para abrigos temporários. O prefeito Eric Adams anunciou que esses 2 ônibus eram apenas o início. A partir de quarta, a cidade de New York se prepara para receber cerca de 1.000 requerentes de asilo por semana. Com o fim do Título 42, uma política de saúde pública da era Trump, o número de imigrantes cruzando a fronteira sul deve triplicar. E com isso, a quantidade de indocumentados sendo enviados para outros estados também. O governador do Texas, Greg Abbott, já anunciou que vai despachar mais imigrantes à medida que o volume de pessoas aumentar. Desde abril, New York City recebeu cerca de 31.000 requerentes de asilo, todos enviados de ônibus pelo governo do Texas. Essas pessoas estão sendo alocadas em abrigos para sem-teto, 4 hotéis que atuam como ajuda humanitária e em 60 novos abrigos criados de emergência. New York voltou a pedir ajuda financeira. A cidade espera receber até 3 bilhões de dólares em ajuda do governo federal até 2026 para lidar com essa crise humanitária. O dinheiro será para habitação, educação, assistência médica e outros recursos. No próximo bloco, a gente mostra uma exposição documental feita por um fotógrafo brasileiro em Massachusetts que foi um sucesso no final de semana. E tem todos os detalhes da descoberta de partituras inéditas de Vadico, parceiro de Noel Rosa,
Os documentos estavam aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos para falar de um brasileiro de sucesso. O fotógrafo e repórter cinematográfico vencedor de vários prêmios, Fábio Amador, lançou ontem uma exposição de fotos na sede do Consulado Brasileiro em Boston, Massachusetts. Essa exposição retrata uma missão humanitária criada por brasileiros que atuou no Malawi, na África, no ano passado e neste ano. O Fábio participou desse trabalho como voluntário e registrou cada momento. A Giovanna Locatelli tem os detalhes pra gente. A mostra reuniu autoridades, representantes de entidades de ajuda ao imigrante, empresários, imprensa e amigos na sede do Consulado-Geral do Brasil em Boston. Fábio Amador apresentou 50 fotos que trazem a expressão de uma comunidade castigada pela fome, pela seca e pelas desigualdades sociais. As fotos e o documentário foram desenvolvidos na região de Nandi, em Malawi, país africano, durante missões humanitárias realizadas pela Fundação Sem Fins Lucrativos Nelson Foundation, criada pelo empresário brasileiro Nelson de Oliveira. As fotos ficaram muito bonitas e as fotos realmente falam com a gente. As fotos falam com a pessoa a realidade. E essas fotos é bom que pode mostrar para as pessoas também o projeto. A mostra também teve a presença dos médicos que integram a missão humanitária, o americano Siamak Malek e o brasileiro Rodrigo Rodrigues. Algo que foi muito chocante para nós e abriu um pouco nossos olhos e nos deu a oportunidade de começar esse trabalho que com certeza vai causar um bom impacto, um grande impacto na vida daquelas pessoas. Fábio Amador é repórter cinematográfico especial há 35 anos. Atuou em importantes emissoras de TV no Brasil e como correspondente internacional nos Estados Unidos e Europa. Esteve em mais de 70 países como repórter cinematográfico. É especialista em coberturas de guerra. Além de repórter, Fábio é diretor de fotografia e documentarista em missões humanitárias na Ásia, África e América. Ganhador de diversos prêmios Emmy Awards com reportagens especiais. Fábio se diz satisfeito com o resultado da mostra. É gratificante para mim poder retratar isso e emocionar pessoas, porque eu vi pessoas aqui dentro emocionadas em ver fotografias e dizer, uau, quanto é bonito isso aqui. Isso aí mostra a realidade de um povo que está alegre, mesmo nas dificuldades e nas diversidades da vida. Olhares profundos, sorriso no rosto, imagens fortes que impactaram e marcaram o coração de quem veio conferir a exposição nesta noite. Eu achei maravilhoso isso, muito bem, trazer para a comunidade brasileira exatamente a realidade que é lá na África. Só sabe quem conhece e quem presenciou lá. Então, eu acho que está de parabéns, muito essa exposição mesmo, muito questão de conteúdo para nós. Foi muito emocionante, é um privilégio estar aqui. O que mais me chamou a atenção é a sensibilidade e entender que cada um que participou disso respondeu a um chamado. Todos nós temos os nossos talentos e eles responderam ao talento deles, a um chamado lindo. E está de parabéns. Olha, quem se interessou por esse trabalho e quiser ver o documentário também, basta acessar o YouTube e procurar pelo nome Malawi Documentary Fábio Amador. Já quem estiver interessado nas fotos, elas estão sendo vendidas. Basta entrar em contato pelo telefone que aparece na sua tela e parte do valor arrecadado será revertido em doação para uma fundação brasileira que ajuda o Malawi. E foram encontradas aqui nos Estados Unidos partituras inéditas do cantor e compositor Vadico, que era parceiro de Noel Rosa. O material musical estava guardado há mais de 70 anos nos arquivos da Universidade de Illinois, gente.
Essa é a imagem da hora que o pesquisador Franco Galvão encontrou as partituras no acervo do Centro Estudantil. Entre as descobertas estão 2 peças chamadas Mambo e Saxologia. O pesquisador ainda encontrou 3 partituras de orquestra que eram consideradas perdidas: Prelúdio, Adágio e Fuga. Vadico morou 3 anos aqui nos Estados Unidos. Ele trabalhou com Carmen Miranda, fez filmes em Hollywood, foi arranjador de uma bailarina e escreveu essas músicas que foram descobertas agora. Olha, para quem não sabe, Vadico, cujo nome verdadeiro é Osvaldo Gogliano, era parceiro de Noel Rosa e escreveu vários sambas famosos, como Conversa de Botequim. O pesquisador Franco Galvão planeja reunir esse material encontrado e gravaram músicas com convidados, CDs em homenagem ao compositor Vadico, além de um documentário. Depois do intervalo, a gente traz os detalhes do assustador voo do Havaí, que passou por uma turbulência e deixou dezenas de passageiros gravemente feridos. Já voltamos e com a notícia de que hoje à tarde a comissão da Câmara que julga a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 recomendou um processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump. Olha, são 4 acusações: insurreição, obstrução de procedimentos oficiais, conspiração para fraude e falsas declarações. Mas essas acusações políticas não têm peso legal. Cabe agora ao Departamento de Justiça acusar Trump formalmente ou não. É a primeira vez na história norte-americana que o Congresso recomenda um processo criminal contra um ex-presidente do país. Por rede social, Trump negou as acusações e disse que a investigação tinha motivação política e era tendenciosa. Pelo menos 11 pessoas estão internadas em estado grave após ficarem feridas durante uma turbulência em um voo que tinha como destino o Havaí. O avião que saiu de Phoenix, no Arizona, transportava 278 passageiros e 10 tripulantes. Quem estava dentro da aeronave disse que a turbulência severa provocou uma sensação de queda livre por alguns minutos. Essa imagem foi feita por um dos passageiros na saída da aeronave. É possível ver um cenário caótico: máscaras de oxigênio penduradas, marcas de sangue no chão e partes do avião danificadas. Jasmine lembra claramente dos momentos de pavor. Ela diz que um objeto que estava sendo segurado pelo seu namorado voou e quebrou parte do teto. Ao lado deles, uma estrutura inteira de proteção da aeronave veio abaixo. A Kylie conta que a turbulência começou logo após a mãe dela voltar do banheiro, que ela não teve tempo de travar o cinto e foi lançada para o alto. Esta foto mostra como o impacto do corpo da senhora quebrou parte do avião. Já esta imagem mostra como dezenas de bombeiros, paramédicos e equipes de resgate montaram um acampamento no aeroporto para prestar os primeiros socorros aos passageiros. Ao todo, 36 pessoas precisaram ser levadas para o hospital, incluindo um bebê de 14 meses. Ainda hoje, pelo menos 11 passageiros seguem internados em estado grave, principalmente por traumas na cabeça, perda de consciência e lacerações graves. A turbulência aconteceu entre 15 e 30 minutos antes do avião pousar em Honolulu e, segundo as autoridades, pegou todo mundo de surpresa, o que costuma acontecer. De qualquer forma, a Hawaiian Airlines disse que está investigando o incidente. No próximo bloco tem os detalhes de um acordo histórico firmado na Conferência das Nações Unidas para a preservação da biodiversidade. E entrando no clima de Natal, a gente mostra uma ação da Guarda Nacional, bombeiros e policiais que estão garantindo presentes para centenas de crianças neste final de ano. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
A Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade, a COP15, que aconteceu no Canadá, alcançou um feito histórico nesta segunda-feira. Após 4 anos difíceis de negociações e 10 dias de uma maratona diplomática, mais de 190 estados chegaram a um consenso e firmaram o Pacto de Paz com a Natureza. No documento, existem metas a serem cumpridas a longo prazo, além de 23 objetivos de ação urgente que visam proteger a terra, os oceanos e as espécies da poluição, degradação e da crise climática. Os países concordaram, por exemplo, em liberar 30 bilhões de dólares em ajuda anual à conservação para os países em desenvolvimento, além da principal meta, que é proteger 30% do planeta até 2030. Até hoje, apenas 17% da terra e 8% dos mares são protegidos por leis e ações. O texto acordado prevê ainda o desbloqueio de 200 bilhões de dólares por ano para iniciativas de biodiversidade dos setores públicos e privado também. O acordo dá também garantias aos povos indígenas, que são os guardiões de 80% da biodiversidade remanescente da terra, e propõe a restauração de 30% da terra degradada, além de reduzir à metade o risco ligado aos agrotóxicos. Bons avanços, né, Ruth? Muito, vamos comemorar, né? Isso aí. Falando em clima, vamos dar uma pulinha agora no nosso mapa para ver a previsão do tempo para amanhã em todo o país? Vamos lá. Vamos começar por Boston, onde vai fazer sol entre nuvens, máxima de 41. Sol forte em New York, mínima de 25 em Washington. Chuva prevista em Orlando e Miami, Flórida chuvosa, viu? Mínima chegando a 60. No Texas, em Houston, sol entre nuvens. Em Dallas também, mínima de 37, máxima de 53. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle. Olha, um friozaço aí, 21 graus de mínima, máxima de 36. São Francisco, sol entre nuvens. Los Angeles também, nessa região, máxima de 67, mínima de 42. E Las Vegas, Nevada, friozinho também, viu? 33 graus lá, máxima de 54. Tá chegando frio. Isso aí, temperatura abaixando, inclusive aqui na Flórida, onde não faz tanto frio, no dia de Natal, gente. Se preparem. A previsão é de temperatura de 1 dígito ali, falando em Celsius, 1 dígito. Todo mundo já tira o casaco do guarda-roupa. Tira o casaco do armário, eu já tirei o meu lá, tá esperando só para usar. É isso aí. Bom, e falando em Natal, a gente vai encerrar o jornal de hoje nesse clima, porque tá chegando, né, gente? A Guarda Nacional de New Hampshire garantiu que todas as crianças do estado vão receber presentes. E olha, para garantir isso, eles resolveram fazer essas entregas especiais pelo ar. Mas olha, não é de trenó não, viu? É de helicóptero. São sacos e mais sacos lotados de presentes e de brinquedos que são passados assim, de mão em mão, até encherem os helicópteros. Um a um, eles vão levantando o voo para seguir rumo às áreas mais necessitadas. Esse material segue até um local de distribuição em New Hampshire. De lá, outros agentes se encarregam de receber as famílias e fazer as entregas. 3.200 presentes e mais de 1.000 vales brinquedos já foram distribuídos até agora. Há 62 anos que eles realizam esse trabalho no estado, que é reconhecido como um dos mais solidários do país. Enquanto isso, em Las Vegas, Nevada, crianças internadas em um hospital da cidade receberam um desfile de luzes de Natal com direito a Jingle Bell, visita de bombeiros e do Papai Noel em uma escada basculante do lado de fora do hospital. Todas as luzes foram desligadas do centro médico para que os coloridos dos neons se destacassem e animassem os pequenos. Do lado de fora, familiares também participaram, demonstrando amor, atenção e desejando melhoras das crianças doentes. Bonitinho, né, Evelyn, essa cena. E tanto do helicóptero que eles foram levar, essa ação bonita que eles fazem há anos para as crianças, mas essa cena do hospital das crianças, com esse desfile de luzes, é de cortar o coração. É verdade, são ações muito bonitas que devem ser feitas todos os anos, né, ao longo de todo o ano, mas claro, nessa época todo mundo está mais sensível, então é legal, muito legal assim pensar no próximo, né, fazer alguma coisa efetiva para tornar o final de ano de várias pessoas, principalmente as crianças, um pouquinho mais feliz. Concordo, ainda mais que elas estão dentro do hospital, passando esse período de festas lá isoladas, né, muito bonito. Muito bonito. Bom, com essa reportagem inspiradora, a gente encerra o jornal de hoje e a gente se encontra de novo amanhã, vocês sabem, às 7h30 da noite, né, Ruth? Com certeza, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um episódio da novela Jesus. Até boa noite. Boa noite, gente.